A paz do Senhor Jesus para todos, aleluia, louvado seja Deus, que Deus em Cristo Jesus continue a vos abençoar. Aleluia, louvado seja Deus, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Aqui quem fala é a pastora Rejane, que Deus abençoe a vocês, abençoe a todos vocês que se inscreveram, a todos que compartilharam, que deixaram lá o seu gostei, que Deus continue a abençoar cada um de vocês. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês, cada um mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. A mensagem de hoje está na epístola de Tiago, louvado seja Deus, né? Na epístola do apóstolo Tiago, no seu capítulo 2, versículo 1 em diante, e nós vamos estar meditando nesta palavra. Amém? Que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aleluias. O apóstolo Tiago, ele está falando aqui de pessoas que faz acepção de pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte das vestimentas, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrabo. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Né? O apóstolo Tiago, aquele falando de pessoas que faz acepção às outras pessoas. Ele está dizendo, se chegar alguém bem vestido, né? Com anel de ouro, vestes bonitas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a pessoa pega e recebe bem, faz aquela bela recepção, e coloca aquela pessoa para se assentar em um lugar bom, aleluia, num lugar de destaque. Mas chega um pobrezinho, louvado seja Deus, e a pessoa chega e deixa de lado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo, está fazendo acepção, aleluia, está fazendo distinção dentre vós mesmos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E além disso, está fazendo juízo de maus pensamentos, está pensando mal daquela pessoa. Louvado seja Deus. Ele diz: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, o Senhor Jesus, ele não morreu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por os ricos, não. Aleluia, ele morreu por todos, aleluia, louvado seja Deus. Mas muitas das vezes o rico, ele é soberbo. O rico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele gosta de humilhar, ele faz acepção, ele pisa na pessoa, ele acha que aquela pessoa pobre não tem valor nenhum, aquela pessoa que não tem condição ou tem menos condição não tem valor nenhum, aquela pessoa que não tem uma roupa boa, não tem um carro bom, uma casa bonita também não tem valor nenhum, não significa nada para eles, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e humilha. Louvado seja Deus, ele diz: pois ouve, amados irmãos, porventura não escolheu Deus, aleluia, aos pobres deste mundo, porque Deus, ele veio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para nós, aleluia, para os pobres, os doentes, aleluia. Jesus, ele não veio para os sãos, aleluia, ele veio para os doentes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E doente de quê? Doente do pecado, aleluia, louvado seja Deus. Ele só, o Senhor escolheu esses pobres aí deste mundo para serem ricos na fé, aleluia, porque o rico, ele faz acepção de pessoas, ele escolhe quem é para estar do lado dele, até dentro das igrejas a gente vê isso, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoas fazendo acepção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, escolhendo pessoas que têm mais condição, dando mais atenção a pessoas que têm mais condição, louvado seja o nome do Senhor Jesus, elogiando pessoas que têm mais condição, louvado seja Deus, dando oportunidade a pessoas que têm mais condição. Mas aquele que é pobre, aquele que não tem nada, aquele que muitas das vezes não tem nem dízimo para dar, está ali só para ouvindo a palavra de Deus,
é excluído, é humilhado, é deixado para trás, nem lembra que aquela pessoa existe. Aí o Senhor Jesus está dizendo, está fazendo mau juízo, está fazendo mau juízo. Tá tendo maus pensamentos com essa pessoa. Aleluia, porque Jesus, ele escolheu, louvado seja Deus, os pobres. Aleluia, louvado seja Deus deste mundo. Aleluia, para serem ricos na fé. Aleluia, veja que uma pessoa, não são todos, porque tem muitas pessoas que elas têm dinheiro, mas elas têm uma fé grande no Senhor. Eu conheço pessoas que elas têm dinheiro, são ricas, são bem de vida, Deus tem abençoado, mas elas têm uma fé muito grande no Senhor. Mas tem outras pessoas que não. Assim como tem ricos, soberbos e orgulhosos, também tem pobres, soberbos e orgulhosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pobre que ele acha que não depende de Deus. Aleluia. E tem rico também que acha que não depende de Deus. E todos nós dependemos do Senhor. Todos nós. E Deus, ele escolheu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a mim e a você. Escolheu a nós, os pobres, louvado seja Deus, os humildes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqueles que são aquebrantados de espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para, louvado seja Deus, se manifestar a cada um de nós. O Senhor Jesus, ele diz que ele só se revela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, àqueles que têm intimidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, aqueles que buscam a face dele. E Tiago, ele está dizendo, ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, aleluia, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Aleluia, louvado seja Deus, por que vocês estão fazendo acepção? Aleluia, do mesmo jeito que Deus pode escolher o rico, ele também escolhe o pobre, ele ama o rico, ele também ama o pobre, porque tudo vem do Senhor. Se o rico ele não tiver saúde, ele não vai adquirir bens, aleluia, porque a saúde dele vem do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, do mesmo jeito é o pobre. Mas vós desonraste o pobre. Então, Tiago, aqui ele estava exortando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse povo, porque estava desonrando os pobres, estava humilhando os pobres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais, né? Louvado seja Deus, estava punindo ali aquela pessoa que era pobre, os ricos estavam oprimindo ali, e isso não agrada ao Senhor, e muitas das vezes nós vemos pobres com espírito de rico também, querendo oprimir o irmão, aleluia, querendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer julgamentos do irmão, aleluia, e isso não agrada aos olhos do Senhor. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, muitas das vezes ao rico, né? E aquela pessoa também que tem espírito de rico blasfema o nome do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, não crê que Deus ele é nas nossas vidas e acaba blasfemando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, acaba blasfemando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todavia se cumprirdes, conforme as escrituras, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Se nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cumprirmos as escrituras, o que a palavra de Deus diz, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, nós fazemos o bem. Nós já estamos fazendo o bem. Porque toda a lei do Senhor, ela se cumprirá nisso aqui, nesta palavra, amará o teu próximo como a ti mesmo e ao Senhor. Né? E amar o Senhor de toda a tua força, tua alma, o teu coração. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, se eu faço acepção de pessoas, eu sou um transgressor. Aleluia, se eu faço acepção de pessoas, se eu escolho pessoas, eu faço acepção, que tem pessoas que elas nos excluem, e assim, na cara mesmo, aleluia. E a gente vê que a gente é excluído, a gente sente, a gente diz, eu não sou bem-vindo naquele lugar, eu não fui bem recebido, eu não fui, né? A pessoa sente, a pessoa pisa mesmo e a pessoa sente, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós somos transgressor da lei. Porque o Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo. E quando eu faço acepção, eu deixo de amar ao meu irmão. Eu deixo de amar ao meu próximo. Então eu estou fazendo acepção e não estou agradando aos olhos do Senhor. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então,
Se eu digo que eu guardo a palavra do Senhor, que eu guardo os mandamentos do Senhor, mas eu não amo o meu próximo, aquele que está perto de mim, começando pela minha casa, aleluia, eu sou transgressor. Eu já tropecei aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu já tropecei. Então eu sou um transgressor da lei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aí eu guardo toda a lei, mas eu não suporto aquele irmão. Eu não gosto daquele irmão. Né? Eu excluo aquele irmão, eu já viro transgressor. Quantas igrejas a gente vê que não dá as mãos às outras denominações? Cada uma quer ser melhor do que a outra, cada um aponta para a outra, os dedos é tudo apontado, ninguém se une, né? Ninguém tem amor, a gente passa, dá a paz do Senhor Jesus, não responde, porque uns é a paz de Deus, outro é a paz não sei o quê, outro é a paz não sei o quê. É tanta paz que tem, mas não responde. A gente passa e a paz do Senhor Jesus, irmãos, a paz do Senhor Jesus, irmãos, e não responde. Não responde. Tá fazendo acepção do seu irmão. Você que age assim, tá fazendo acepção, porque comigo já aconteceu várias vezes. De eu passar toda sorridente, né, que todo mundo sabe que eu sou alegre, sorridente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tenho paz no meu coração, passo, dou a paz do Senhor e não responde. Ignoram, né? Ignoram, viram as costas. E a palavra de Deus diz que aquele que tem paz, dá paz, né? Deixa a paz. Então, quantas as acepções, né? Já fizeram de mim? De chegar nos lugares, não ser bem recebida, né? Fingirem que nem me viram, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dá a paz do Senhor, a pessoa pega na mão assim, escorregando o dedo assim, os dedos, para não deixar nem tocar na mão. Isso é acepção. Isso é acepção. É fazer a acepção do seu irmão. Então, você está pecando. Quando age assim, está em pecado. Já tropeçou nos mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma igreja não deixa a ovelha ir na outra igreja visitar. O outro pastor não pode ir no outro visitar. E diz que são rebanho do pasto de Jesus. Dizem que fazem parte do corpo de Cristo. Como que faz desse jeito? Se não vão visitar um ou outro, se não deixa a ovelha ir no outro, porque, não vai não, porque, né, não vai, é assim, assado, e bota um monte de coisa e não deixa a ovelha ir. Né? Aí depois quer pregar a união, quer pregar a comunhão, quer pregar o amor, e a gente vendo que não tem união, não tem comunhão, não tem paz, não tem amor, e já vem do próprio altar, né, de quem está ali na frente, né, ensinando, mas ensinando de uma maneira distorcida. Então não faça acepção do seu irmão, porque quando você faz acepção do seu irmão, você está cometendo pecado, está entristecendo o coração do Pai. Porque qualquer que disser, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, nem matarás, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Aquela pessoa que diz assim, é pecado adulterar, e é pecado mesmo. Mas a mesma pessoa que diz que é pecado o adultério, ela vai lá e mata uma pessoa. Ela é um transgressor da lei. Porque ela tem que cumprir todos os mandamentos do Senhor. Então, se o apóstolo Tiago está dizendo, se eu mando obedecer a todos os mandamentos, mas tropeça em algum, deixa de obedecer a algum, já é transgressor da lei. Assim falei e assim procedi, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o juízo, louvado seja o nome do seu juízo, será sem misericórdia para essas pessoas que fazem acepção. Será sem misericórdia. Mas ele está dizendo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando você é misericordioso, quando você não faz acepção de pessoas, quando você não exclui o teu irmão,
Quando você ama o teu irmão, a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí ele diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Por quê? Porque as obras, elas andam junto com a fé. A fé sem a obra, ela é morta, e as obras sem a fé também, ela é morta. Então, as duas andam juntas. Porventura, a fé pode salvá-lo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ele está dando, né, um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes o irmão está necessitado e ele bate na porta do outro pedindo, e às vezes ele nem pede, mas ele desabafa, porque a pessoa tem vergonha de pedir. Eu mesmo tenho vergonha de pedir para mim. Eu peço para os outros, mas para mim eu tenho vergonha. Eu falo só com Deus. Mas aí ele desabafa, né, ali, e aí o irmão diz, oh, mas Deus é na sua vida, Deus vai lhe abençoar. Vai em paz, Deus vai te dar vitória, mas eu tenho para abençoar e eu não abençoo. Que proveito teve nisso? Nada, porque o irmão vai sair com fome do mesmo jeito. Mas eu tinha para abençoar. Por que eu não abençoei? Né? Se a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho as coisas necessárias para prover a necessidade do meu irmão. E eu não abençoo. Eu estou pecando. Eu não agi de misericórdia com o irmão. Eu não fui misericordioso com o irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então a fé, ela é acompanhada com a obra. Eu tenho fé em Jesus, mas eu não faço uma aliança com Jesus. Como é que eu vou ser salvo? Para eu ser salvo, não é necessário só eu ter fé. Eu preciso fazer uma aliança com Ele e crer, louvar seja o nome do Senhor Jesus e obedecer nos mandamentos do Senhor e passar pela porta estreita que o Senhor nos ordena para que eu venha obter a minha salvação. A salvação, ela é de graça para mim, mas ela não foi de graça. Ela custou um preço de sangue. Né? Louvar seja o nome do Senhor Jesus. Então, se eu tenho fé em Deus, muita gente diz, eu tenho fé em Deus. Mas ele não faz uma aliança com Deus. Ele não faz uma aliança com Deus, ele não faz uma aliança com Jesus. Como é que ele vai ter fé? Como é que a salvação vai chegar até ele se ele tem fé, mas ele não fez uma aliança? Então é necessário eu dar o meu passo. Jesus já fez a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Tiago fazendo uma pergunta, né? Tá tendo esse debate aqui dos irmãos, eu tenho a fé, tu tem as obras, tu tem as obras, eu tenho a fé, né? E eles vão nessa agonia aqui, e aí ele chega, tu crê que há um só Deus? Faz bem, porque também os demônios os crerem e estremecem. Os demônios crêem que há só um Deus e estremecem. Então, se o homem crê que há só um Deus, ele faz bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Apóstolo Tiago está chamando esse homem de um homem vão, um homem insensato, um homem louco, sem juízo. Ele crê em Deus, aleluia, mas ele não aceita Jesus como seu Salvador, ele não terá salvação. A fé dele é morta, aleluia. Louvado seja Deus. Porventura, Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras? Ele faz uma pergunta. Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, Abraão teve fé e Abraão teve as obras e agora a fé aperfeiçoou as obras de Abraão. Aleluia. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Pelas obras
A fé de Abraão foi aperfeiçoada. Pelas obras, a fé de Abraão foi aperfeiçoada. Então, se eu creio em Deus, mas eu não faço nenhum esforço para servir a Ele, não abençoo meu irmão, faço acepção, não sou misericordioso, sou egoísta, não amo o meu próximo, eu não estou fazendo nada, eu estou sendo um transgressor. Aleluia! E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, Abraão creu. Abraão, louvado seja o Senhor Jesus, pelas obras dele, de não negar o filho dele, Isaque, de levá-lo até aquele monte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Monte Moriá. Colocar ali, louvado seja Deus, aleluia. Monte Moriá, Jesus, Monte Moriá, se não me falha a memória, é o Monte Moriá. E ele chega ali, coloca o filho dele, né? E ele crê que o Senhor vai ressuscitar Isaque, ainda que das cinzas. O Senhor podia ressuscitar Isaque. Então, através daquela obra de sacrifício que Abraão havia feito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a fé de Abraão foi aperfeiçoada, porque o Senhor deu vitória a Abraão. Aleluia. Deu vitória a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, creia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus no Senhor Jesus. Não faça acepção de pessoa, não exclua seus irmãos, não humilhe, não machuque, não pise, não exclua, porque quando você faz isso, você desagrada o coração do Pai. Aleluia. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então os dois têm que estar juntos. Fé e obras, obras e a fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Ela foi justificada, a fé dela foi justificada através daquela obra que ela fez, quando louvado seja Deus, Josué mandou os espias olharem ali Jericó. Louvado seja Deus, quando eles foram olhar ali Jericó, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Raabe, a meretriz, escondeu eles daquele povo ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por causa dessa obra que ela fez, Deus guardou a casa dela. Livrou da morte, da destruição ali de Jericó. Que o povo era incrédulo, o povo era idólatra. O povo não queria nada com Deus, mas Raabe, aquela prostituta que guardou ali, louvado seja Deus, aqueles espias de Israel, louvado seja Deus, eles disseram, olha Raabe, coloque um fio de escarlate, uma corda vermelha na janela, que quando a gente vir destruir, o Senhor Deus vir destruir Jericó, louvado seja Deus, ele vai poupar a sua casa, porque aquela corda vermelha vai simbolizar o sangue do cordeiro na sua porta. O sangue do cordeiro ali na sua janela e sua casa vai ser poupada da morte. E ela obedeceu. Ela obedeceu, ela creu, e ela fazendo isso, ela livrou toda a casa dela da morte, aleluia. Ela era uma prostituta e o Senhor salvou ela. Então o Senhor está dizendo que ele veio para os pobres, aleluia. Não é porque é prostituta que a gente tem que humilhar, que a gente tem que fazer acepção. Não é porque é um drogado que a gente tem que fazer acepção. Não é porque é um alcoólatra que a gente tem que fazer acepção. Não é porque é um macumbeiro que a gente tem que fazer acepção. Não, não. A gente tem que amar todos. Nós temos que amar todos. Nós não podemos aceitar a prática deles. Aleluia, porque nem Jesus também aceita, mas nós viemos e o Senhor nos ordenou que nós amássemos, louvado seja Deus, a todos. Nós viéssemos amar o homossexual, a lésbica, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não vamos ser conivente com a prática do pecado deles, aleluia, porque Deus fez homem, louvado seja Deus, e fez mulher. Deus fez o homem para casar com a mulher e a mulher para casar com o homem. Não foi homem para casar com homem e mulher para casar com mulher. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas o Senhor manda que a gente nos ame. Então nós não podemos fazer a acepção deles. Nós não podemos ser conivente com a prática do pecado dele. Aleluia, porque Deus ama eles. Deus só não aceita, louvado seja o Senhor Jesus, a prática do pecado deles. Aleluia. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus ele escolheu Raabe e ele salvou a casa dela.
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, o nosso corpo ele só tem vida por quê? Porque tem o espírito. Louvado a Deus, o nosso corpo sem o espírito ele é morto. Bem assim as nossas obras. Nossas obras sem a fé, ela é morta. E a fé também sem as obras, também ela é morta. Muita gente acha que vai ser salvo pelas obras e não é assim. Não é assim, está errado. Está errado. Então, a fé e as obras têm que andar juntas. Amém, povo de Deus? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. Se essa palavra edifica, compartilhe, se inscreva, deixe seu like e me ajude a evangelizar. Oh, glória a Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém?